acha que o barro e o ferro podem se misturar? Fala aí galera, tamo junto aqui pra estar trocando uma ideia diferenciada do livro A Maior Esperança. Meu nome é Jance e eu não tô sozinho nessa parceria. A Débora está aqui com ele hoje. Show, essa parceria é de sucesso, que top. Deixa eu te fazer uma pergunta, Débora. Relacionamento é fácil? Nossa, não é mesmo, né? Eu acho que hoje em dia o problema nem são só os relacionamentos amorosos, né? Hoje em dia a gente tá tendo muitas dificuldades também com as amizades, relacionamento com o pai, com o amigo. A gente tá um momento bem difícil. Parece que os relacionamentos são superficiais e as pessoas são descartáveis. Parece que as pessoas elas têm medo de amar, de confiar uma nas outras, elas não gostam de se expor, querem apresentar uma imagem que são fortes, que são plenas, não mostrando suas lágrimas. Eu achei uma frase interessante do livro que fala assim, que a cada ano que passa, a temperatura, o clima está aumentando e na mesma proporção a cada ano que passa, o relacionamento entre as pessoas está se esfriando. A gente aprende, através das Sagradas Escrituras, que isso era um dos sinais dos últimos tempos, que o amor iria esfriar entre as pessoas, mas não só nos relacionamentos sociais, mas internacionais também, das potências. Tem um verso que fala que a gente ouviria falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, e 2 guerras mundiais, Débora, não foram o suficiente para conseguir unir a galera. A gente chegou a ouvir falar de algum rumor? Sim, né? Esse ano a gente quase que teve a terceira, né? Quase rolou. O Trump foi lá, queria lá lançar vários mísseis, criar uma guerra contra o Irã. Eu falei, meu Deus! E aí o nosso presidente, né, dando um pitaquinho, eu falei, nossa, eu vou me esconder lá em casa. Arrasou. Foi um baita rumor que deixou toda a galera bem apreensiva. Mas é importante a gente entender, na perspectiva profética, que momento que a gente está desenvolvendo, que momento que a gente está presente, tá ligado? E Nabucodonosor explora muito isso, né, no contexto ali de Daniel capítulo 2. A situação é a seguinte, Nabucodonosor, uma bela noite, sonhou, e no outro dia ele acordou assustado, aflito, só que o B.O. é que ele esqueceu o sonho. Já aconteceu isso contigo, Débora? Nossa, sempre acontece. Às vezes a gente tá num sonho e tal, aí você acorda... sonho. Você acorda e fala, meu Deus, o que aconteceu? Exatamente. Tipo, já aconteceu comigo, eu acordei, os primeiros minutos eu lembrava um pouco do sonho, mas depois eu esqueci o sonho. Só que eu lembrava que o sonho foi da hora. E o Nabucodonosor lembrava que o sonho foi da hora. Então ele falou para todos os seus feiticeiros, astrólogos, mágicos, sábios, conselheiros, para colar no palácio, porque ele queria que eles interpretassem o sonho dele. Os sábios, rei, mas revela pra gente qual foi o seu sonho. No mínimo, né? Não, no mínimo. Não, mas vocês não estão ligados na situação. Eu quero que vocês falem para mim o que eu sonhei e a interpretação do sonho. Aí eles falaram assim, não, rei, mas, mano, o que tu tá pedindo, cara, é surreal, é impossível a gente fazer isso, mano, não tem chance. Você falando, lembrei até de Platão, né, que falava que o mundo das ideias era diferente, então tem essa separação do mundo da espiritualidade e da realidade. Com certeza, e o B.O. que, tipo, essa visão do Platão influenciou gerações, que o mundo das ideias não se envolve com o mundo real, tipo, Deus não se relaciona com a gente. Infelizmente, vários cristãos aderiram a essa ideia também, tipo, são meio cristãos céticos, tá ligado? Tipo, acho que Deus existe, mas ele não se relaciona, não se importa nem com as coisas grandes, nem com as coisas pequenas. Mas a Bíblia nos ensina que ele nos ama. Isso é muito top. Ele se importa tanto com as coisas grandes quanto com as coisas pequenas. Só que daí tem um B.O., Débora. Essa galera do paganismo, essa galera dos babilônicos, eles achavam que podiam comprar Deus. Por exemplo, a teologia da prosperidade. A galera acha que é uma bolsa de valores da igreja. Tipo, vou fazer um investimento, tá ligado? E depois vai me dar um retorno. E eles não tentavam só manipular comprando bênçãos, mas também tinha uma parada de manipulação de elementos. A gente pode lembrar também do neopaganismo, né? Que as pessoas adoravam a terra, o sol, a água. E aí eu fico pensando, gente, Deus ele fez essas coisas exatamente para mostrar quem ele era, né? Então se você for lá no laboratório e você começar a pegar uma plantinha e começa a estudar a fisiologia, a bioquímica dela, você fica impressionado com o mecanismo de defesa dela, como elas são organizadinhas, como elas são vivas. Tem que ter um criador, alguém criou isso aqui não ia surgir do nada, numa explosão. Para mim, o que faz sentido é que um Deus com muito amor, ele criou cada detalhe, ele foi lá, criou cada célula, cada mecanismo ali, ele pensou. E se ele teve esse cuidado inteiro com as plantinhas, imagina comigo. Cara, essa frase foi muito maneira que tu falou, da hora. Mas vamos agora voltar pro contexto ali de Daniel capítulo 2. Daniel, ele sabendo que tipo a galera iria morrer se não fosse dada a interpretação, ele pediu clemência, pediu misericórdia. E naquela noite, Deus ele deu revelação para Daniel, deu o sonho e a interpretação. No outro dia, Daniel colou no rei e falou assim, rei, os seus servos, conselheiros, estavam certos. Nenhum dos mortais aqui, muito menos esses deuses falsos, tem a capacidade de interpretar o sonho, mas o Deus verdadeiro me deu a revelação. Você, rei, você teve um sonho.
muito louco por sinal, de uma estátua que era dividida em partes, dividida em elementos, e cada elemento representa um reino. O livro, ele aproveita a oportunidade e faz uma comparação de Daniel 2 com Daniel capítulo 7, pois ele também tem outra visão de bestas, de feras, com características diferentes, mas elas estão conectadas com a estátua. Vou fazer agora um momento aqui de remember, tá ligado? De como era a estátua. Nós temos aqui a cabeça, que é a Babilônia, tá ligado? Ou então no Daniel 7, que é o leão alado, com maior presença. O rei do Nabucodonosor foi um baita de um rei. E o reino dele durou de 605 a 539. Depois, na continuidade da estátua, nós temos o peitoral aqui, medos e persas. O peitoral de prata em Daniel 7 está sendo representado por um urso. O reino dos medos e persas durou de 539 a 331. Depois, na continuidade, a gente tem o período da Grécia, que é aqui ó, a saia de bronze. Ou então Daniel 7 fala sobre um leopardo com 4 cabeças, 4 asas, negócio muito louco. Esse reino durou de 331 a 168. Após esse reino, nós temos as pernas de ferro, descritas em Daniel 7 como uma besta, um negócio indescritível, tá ligado? Esse reino está representando a Roma. A Roma durou de 168 a 476 depois de Cristo. O livro destaca que esse reino ia ser diferenciado, ele ia ser feroz, ele ia ser violento, sangrento, pois a Roma perseguiu demais os cristãos. E uma de suas maiores atrocidades, que eles acabaram matando o próprio Messias. Depois desse reino, ele fala que tem 10 dedos. 10 dedos de ferro com barro, 2 elementos diferentes. Esses 10 dedos são 10 reinos que iriam desfragmentar dos outros impérios. Mas para finalizar a visão, ia vir uma rocha, uma pedra do céu, ia destruir a estátua e após essa rocha caindo, iria surgir um novo reino. E esse reino seria o reino de Cristo. Foi essa visão que ele teve. Nabucodonosor ficou um pouco confuso, mas com o passar dos anos foi dando sentido para essa interpretação. Mas a gente quer pontuar agora neste momento essa ideia da mistura com o ferro e o barro. Gente, é engraçado que são 2 elementos químicos que não se misturam. E aí, ao longo da história, a gente vê que várias pessoas tentaram fazer isso, tentaram se unir para realmente conseguir esse poder máximo, quase chegando a uma divindade, né? A gente pode lembrar de Napoleão Bonaparte, que foi um super líder. Ele realmente quase conquistou o mundo inteiro. Ele não conseguiu. Por quê? Porque barro e ferro não se misturam. Bom, a gente vê várias tentativas de reinos tentando se unir, mas de acordo com a perspectiva bíblica, só vai ter um momento em que as pessoas vão se unir novamente, que vai ser na volta de Jesus. E ele provou na sua vinda que ele é capaz de fazer isso. Sim, a gente pode até lembrar, né, quando Jesus estava aqui, ele era o único capaz de reunir pessoas improváveis, né? Ele reunia os ricos, os pobres, os médicos, os iletrados, todos ficavam ali realmente querendo ver. E aí são grupos que eram muito distantes, que nunca iriam se relacionar. Mas aí quando Jesus estava ali, ele cativava tanto que essas pessoas ficavam ali lado a lado juntinhas, do jeito que a gente vai ficar quando Jesus voltar. Amém? Bom, a gente pode chegar a uma conclusão que não tarda em chegar esse reino, que a rocha logo logo vai descer, vai destruir os outros reinos, os outros impérios e um novo reino será estabelecido. Devemos confiar na promessa que é descrita em João 14, dos versos 1 a 3, onde Jesus está falando que vai voltar. E no verso 3, ele pontua essa palavra, eu voltarei. Então a gente tem que realmente ter fé e só aguardar com felicidade o momento que Jesus vai voltar. Amém? Pegou a visão?